E aí, pessoal, bacana? Meu nome é Felipe. Depois de gravar alguns audiobooks dos livros do Dr. Ítalo Marcilli sobre os temperamentos na educação dos filhos e elogio aos 4 temperamentos, eu resolvi fazer essa aula aqui em forma de slide, porque para algumas pessoas facilita mais o entendimento, você visualizar e ler junto, né? Então fica mais fácil. Então, os 4 temperamentos humanos. Vamos lá, vamos começar. O que é o temperamento humano? Temperamento humano nada mais é do que o tempero de cada ser. Cada pessoa nasce com características próprias. E há muitos anos, desde antes de Cristo, os filósofos já estudavam essas características e percebiam que algumas pessoas elas tinham características parecidas. Então eles fizeram uma divisão e fizeram uma analogia com elementos da natureza, a saber, a terra, a água, o ar e o fogo, e estabeleceram 4 temperamentos a partir desses elementos. Então aqui é a ciência dos temperamentos, estudada pelos filósofos gregos antes de Cristo, é uma ciência que faz uma analogia dos elementos da natureza e suas características com o temperamento do ser humano. É importante a gente ressaltar que temperamento é diferente de personalidade. Temperamento é uma estrutura fixa da nossa psique. Ela não muda durante a nossa vida, a gente nasce e morre com ela. É claro que a gente pode desenvolver, potencializar o que é bom e diminuir o que é ruim em cada temperamento. Por isso a importância de conhecer. Então, o temperamento diz respeito à estrutura mineral do ser humano, uma realidade presente no homem, uma parte de nós que se origina daquilo que não muda e se correlaciona simbolicamente com um dos 4 elementos da natureza. Já a personalidade é aquilo que existe de particular em uma pessoa. Por que particular? Porque depende de onde essa pessoa está inserida. Depende de que tipo de educação que ela teve, como que foi o relacionamento dela com os pais, com os irmãos, com os amigos. Então tudo isso ajuda a formar a personalidade. Cada pessoa tem características e elementos próprios, exclusivos. Eis a personalidade, aquilo que pertence a uma pessoa e é somente dela. Aqui a gente tem a divisão da maneira mais didática possível para ficar fácil de entender. Então temos aqui os elementos, o ar, o fogo, a água e a terra. Aqui é importante que seja dividido dessa maneira, porque a gente tem, além dos 4 elementos, essas 4 características, úmido, quente, seco e frio. Então cada elemento ele tem relação com 2 qualidades aqui. Então, por exemplo, o sanguíneo, que é o elemento do ar, ele tem essa relação com quente e úmido. O fogo, ele tem a relação com quente e seco. Melancólico, seco e frio. E fleumático, que é a água, úmido e fria. Cada temperamento guarda algumas nuances parecidas com a do elemento da natureza. Né? Então, por exemplo, o ar. O ar ele é quente e úmido, por isso ele é expansivo. Ele tem tendência a se expandir e a envolver. Então, por exemplo, um indivíduo sanguíneo ele tem muita facilidade com expansão, é uma pessoa extrovertida, gosta de falar, gosta de cantar. É uma pessoa que não guarda mágoa, porque o ar, ele não tem como você marcar o ar. O ar se expande. Diferente do melancólico, que é o elemento terra, se você marcar a terra, se você enfiar alguma coisa na terra, uma faca, ou passar qualquer objeto, você vai deixar uma marca na terra. Então, a pessoa que é melancólica, ela tem mais tendência a guardar as coisas. Então, ela tem uma memória afetiva muito grande. Diferente do sanguíneo, que tem a facilidade de esquecer. Então, você pode brigar com o sanguíneo hoje, amanhã ele nem lembrar. O melancólico, ele lembra com detalhe cada situação. E aí, cada temperamento aqui guarda especificidades que nós vamos ver mais para frente. O sanguíneo. Então, aqui a gente colocou uma figura aqui, né, lembrando o ar, né, o guarda-chuva voando.
Possui a capacidade de expansão e a umidade do ar. O ar expande e envolve, assim como a fala. Quem possui o ar como temperamento normalmente fala antes de pensar. Tem tendência à extroversão e ao envolvimento. Então, são características bem marcadas no sanguíneo. Outras características interessantes, e aqui quem fala é um sanguíneo, por exemplo, o sanguíneo ele tem tendência a começar projetos e não terminar. Tem iniciativa, mas não tem acabativa. O sanguíneo também, de certa maneira, ele tem medo do novo. É um indivíduo que tem tendência a ser medroso. Então, ele precisa trabalhar essa situação. Mas, para o final, nós vamos ver mais características de cada temperamento. Fleumático. Fleumático, uma pessoa com temperamento frio e úmido, tem as características da água. Introspecção ou introversão acrescida da capacidade de envolver os demais. Enquanto os outros temperamentos discutem, o fleumático não se envolve, procura entender e explicar o que está acontecendo. Possui grande capacidade de tolerância ou complacência. O fleumático é muito falado como um indivíduo passivo. Um pouco de verdade existe nessa frase, mas o fleumático, por ser um elemento da água, ele tem a facilidade de adaptar a novas formas. Então, se você coloca a água em qualquer ambiente, ela toma a forma daquele ambiente. São indivíduos bons de lidar, são companheiros, não gostam de rotina, de fugir da rotina, gostam de rotina, na verdade, e são boas pessoas para ter como amigas, são pessoas muito tranquilas, os fleumáticos. O colérico. A partir, faltou um R aqui, da combinação de quente e seco, temos o temperamento fogo ou colérico. Quem possui essas qualidades são pessoas expansivas, que inversamente não se envolvem, têm capacidade de liderar, ampliam-se, mas mantêm suas ideias. São extrovertidas e, em geral, não tomam decisões para agradar os outros, mas sim pelos seus ideais. Quando a gente começa a entender um pouco dos temperamentos, dá a impressão que o colérico é o melhor temperamento que existe. E aqui fica uma observação que não existe melhor temperamento. Cada temperamento tem as suas qualidades e seus pontos fracos. Colérico, eles são líderes por natureza, são pessoas com facilidade para trabalhar com meta, para liderar, mas em compensação eles não pensam muito nos outros, têm uma certa tendência à soberba. Melancólico. Quem está num polo frio e seco possui o temperamento melancólico. A terra tem a capacidade de contração, como a água, e não se expande como o ar e fogo. Ela é rígida e tensa. Pessoas desse temperamento nos transmitem a sensação de segurança e lidam bem com a rotina. Normalmente pensam antes de falar. Tem como características importantes, assim como a Terra, a facilidade de ficar marcado pelos acontecimentos cotidianos. Então, o melancólico, eles, como dito anteriormente, guardam com facilidade as coisas porque se marcam muito. São pessoas extremamente leais e que apreciam belo, gostam de obra de arte, gostam de música. Então, são características bem marcadas no melancólico. E aqui, para terminar, eu coloquei esses slides, essa figura aqui, fácil de achar na internet, com qualidades e defeitos de cada temperamento. Então, assim, só para a gente terminar, vamos lá, no sanguíneo. Então, é comunicativo, destacado, afável, simpático, bem companheiro, compreensível, crédulo. Porém, precisa trabalhar. É medroso, exagerado, barulhento, egocêntrico, inseguro, impulsivo, indisciplinado, volúvel, pulsiname. Melancólico. É habilidoso, minucioso, é sensível, perfeccionista,
esteta, gosta do belo, idealista, leal, dedicado. Precisa trabalhar o lado egoísta, pessimista, teórico, confuso, tendência a ser antissocial, crítico demais, vingativo e inflexível. O colérico são pessoas iracundas, sarcásticas, impacientes, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível, astucioso. Tem pontos fortes, são pessoas enérgicas, resolutas, independentes, otimistas, extremamente práticas, eficientes, decididas, líderes audaciosas. E os fleumáticos, para terminar, são calmos, tranquilos, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata, bem-humorado. Precisam trabalhar. São calculistas, temerosos, indecisos, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. Aqui tem algumas profissões que não são como regra, né, mas que se dão bem dependendo do temperamento. Vocês podem perceber que tem bastante característica, né, a respeito de cada temperamento. E por hoje, o que eu queria passar é bem prático mesmo, para a gente começar a conversar sobre isso. Se você gostou do vídeo, se fez sentido para você, dê um like, comenta, se quiser compartilhar, porque assim mais pessoas ficam sabendo desse assunto, que é um assunto de extrema importância para ser trabalhado, conhecido, e daí que parte toda a personalidade humana também. Grande abraço, fique com Deus, até mais.